Boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite para você que está ouvindo aqui a Igreja Sem Placa, ouvindo essa mensagem. Eu quero fazer um convite aqui nessa terça-feira à noite maravilhosa. Você que caiu aqui também por um acaso, nada é por acaso. Fica aqui com a gente, fica aqui no link do YouTube, fica e ouça porque essa ministração é muito linda e eu tenho certeza que tem uma palavra para você. Deus sempre tem uma palavra para vocês, Deus sempre tem um caminho, tem uma solução. Deus é maravilhoso. Então, nessa terça-feira, quero fazer um convite. Fica aqui com a gente. E vamos escutar esse louvor maravilhoso, se conectar com Deus e escutar essa palavra maravilhosa. Amém? Vem, Senhor, Tu é bem-vindo aqui, Pai. Enche esse ambiente, Pai. Acesse essas pessoas que estão do outro lado, acompanhando essa palavra, Pai. Derrama mesmo, enche de graça, Senhor. Derrama a sua unção. Acessa essas pessoas, Pai. Chama para fora, Pai. Tira elas de dentro dessa paralisia. Tira de dentro desse comodismo. Tira de dentro dessa enfermidade. Acaba com isso. Tira essa prisão mental que a pessoa está presa, Pai. Acessa, busca o Senhor, teu Deus. Busca de todo o seu coração. Senhor, eu queria pedir para que o Senhor usasse a gente como transmissor da sua palavra. E que a gente possa transmitir o que o Senhor nos direciona sem filtro, para que acesse as pessoas, para que seja feita a transformação que o Senhor deseja na vida de cada um, e que essas pessoas possam sair dessas prisões, não pela força da minha palavra, mas pelo toque do Espírito Santo acessando a vida delas. Que Jesus toque, Senhor, na mente dessa pessoa e que haja uma transformação, que haja uma metanoia, e que essa pessoa seja transformada para acessar e entender o caminho que leva à eternidade, o caminho de vida que é o Senhor. Derrama, Pai, bênçãos, derrama unção, acessa mesmo e faz essa pessoa caminhar, dá um próximo passo, sair da paralisia. Eu sei que o Senhor não quer ninguém parado, não quer ninguém nas amarras. O Senhor quer a gente andando sempre em direção ao seu reino. Não fiquemos presos em acusações, em sentenças, em diagnósticos. Vivemos sempre motivados e devemos sempre nos motivar por uma palavra só que é verdadeira, única e que salva e que é o caminho para a eternidade. O resto são só palavras contrárias. Conversa com Ele agora. Você que está aí nos ouvindo, você que está aqui, clama para esse Espírito Santo, para esse Jesus que você está aí do seu lado, que está em todos os lugares. Fale com Ele, clame mesmo, peça o direcionamento, o que você está precisando, qual que é o próximo passo, qual que é a provisão de hoje. Fale com Ele diretamente, não precisa de intermediários. Fale com Ele. Direcione o seu clamor, direcione a sua súplica, direcione a sua angústia para Ele. Fale com Ele de uma forma aberta, sincera. Não fique usando filtros. Use Ele como sua ponte de acesso ao reino. Assim como a gente sabemos que podemos todas as coisas nele, Ele só está esperando a gente dar o próximo passo. Ele só está esperando a gente dizer, sim, Senhor, eu quero aceitar o Senhor. Eu quero o Senhor como meu único Salvador. A partir daí, é só continuar caminhando, um passo de cada vez. Não adianta a gente ficar colocando amarras na nossa cabeça, achando que estamos distante, que estamos longe das conquistas, do caminho, do reino. É um passo por vez. O processo, ele existe para ser cumprido. Mas o processo, ele não é nos revelado por completo. Porque senão a gente já desistiria de cara. A gente vê um passo de cada vez. E cada esquina que a gente vira, que a gente curva, a gente vê o próximo passo. E através
desse pedido, dessa conversa com o Espírito Santo, com Jesus. Eu queria ministrar a palavra e pedir para que Ele possa nos usar para entregar a palavra que você está, né, de uma certa forma em busca. Amém? Podem todos se assentar e vamos puxar a cadeira e ficar mais íntimos. Hoje vamos falar sobre a presença de Jesus quando as portas estão fechadas. Nossa, aos olhos humanos é uma frase sem, como a gente pode dizer, sem muita lógica, né? Porque como que a gente fala de uma presença com uma porta fechada, sendo que a presença depende de uma entrada pela porta? Mas para Deus não existe lógica. Porque Ele entra se a porta estiver fechada, se a porta estiver aberta, se a porta estiver trancada, se a porta estiver com um alarme, se a porta estiver com qualquer coisa, Ele vai entrar de todos os jeitos. E Ele está em todos os lugares. Só basta a gente acessar. Então vamos ler João 20, 19. Aí eu queria pedir para quem tiver aí com a Bíblia, pegue a sua Bíblia, ou pode ser seu aplicativo, e vamos ler juntos. NTV, mas pode ser IA, não tem problema, pode ser. Gente, tem diferentes de versões, cada um lê na sua versão. João 20, 19. Foi? Vamos lá. Posso ler? Pode. Vamos lá, então. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto ele falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Amém. Amém, amém. Então, olha como é poderoso essa passagem das portas fechadas, né? A gente vai fazer um apanhado aí de passar versículo por versículo, para falar um pouco sobre isso e meditar um pouco sobre essa palavra que é tão forte, e é uma palavra que direciona para a visão para tantas formas de se pensar e de avaliar diferente, mas que todas elas convergem para o mesmo alvo, que é Cristo, né? Então aqui, ó, a primeira pergunta, como todos sabem, né? A gente gosta muito de fazer perguntas. E eu quero já fazer a primeira pergunta, por que a porta estava trancada? Pararam para pensar nisso? E aqui mais acima eles já revelam, né? Que essa porta estava trancada porque eles estavam com medo. E medo de quê? Aí você fala, nossa, mas eles não são discípulos de Jesus, não eram discípulos de Jesus? Como medo? Porque, se você parar para pensar, independente de ser discípulos, os líderes judeus da época haviam acabado de crucificar Jesus, há poucos dias. Você imagina o temor que eles estavam das represárias que poderia acontecer com as pessoas que estavam conectadas direto com Jesus. Então, eles estavam muito tensos, eles estavam preocupados pelas suas vidas. E mais que isso, quando Jesus apareceu ali naquela porta, tudo trancado, e Jesus apareceu, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? A paz seja convosco. Aí a gente para e pensa, por que ele chegou ali naquele momento e disse exatamente isso? Será que é porque eles estavam com muito medo de serem perseguidos, ou que fosse alguém do povo judeu, ou dos romanos, né?
com certeza, uma das possíveis possibilidades dessa fala é em acalmá-los, né? Tirar um pouco essa tensão, esse medo. Então, de certa forma, ele estava acalmando os discípulos, né? Pois a gente sabe o que é a paz. A paz, ela é a ausência de conflito. E quando alguém te deseja isso, a gente está desejando para outra pessoa que ela fique tranquila, fique em paz. Que paz, ela é a concórdia, é a condição de a gente estar concordando com aquela situação e não ter a necessidade de discordância. Porque a paz, ela surge do momento que se tem discordância em alguma situação, em algum momento de alguma palavra. E aí, quer falar alguma coisa? Um detalhe importante, quero sim, que quando a gente deseja a paz, a paz esteja com você, a paz esteja com você, querido. A paz passa por dentro de mim para que eu te fale isso. Então, quando eu desejo para o outro, eu estou me alimentando dessa paz. Então, para que eu deseje para você, ela está passando por mim. O Arthur é o horário dele dormir agora, gente. Então, e a paz, que a paz esteja com você, meu filho. A paz esteja com você. Amém, amém. E quando eu falo isso para a pessoa, isso está passando por mim. E vai pegar lá na pessoa. Então, é importante quando usar essa palavra forte, né? Para que a gente tenha paz, carregue ela e compartilhe com os outros. É isso. E quando a gente fala de paz, a gente está falando de harmonia, né? A gente está falando de equilíbrio, que é o que a gente precisa para manter a nossa paz espiritual. Porque a paz, ela é algo que ela emana do Espírito, né? Então, existe a situação quando a gente fala, eu perdi minha paz. Provavelmente não é que você perdeu a sua paz, você se desconectou do Espírito. Né? Então, quando a gente fala, vamos mudar esse cenário, essa ambiência, simplesmente, qual que é o caminho para que a gente faça isso de uma forma mais eficiente? É se conectar ao Espírito. É se conectar ao Espírito para que a gente religue essa paz. A gente acesse de uma forma essa paz. E aí, aqui em Salmos 23, 4, diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Aqui é um belo ensinamento, né, nesse salmo, que foi nos deixado, para que em momentos de medo a gente use isso como guia, como norte. Independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, a gente tem a proteção de Deus. A gente tem a proteção do Espírito. Então, é só acessar. Essa proteção, ela está aí. Né? E como a Vivian disse, quando a gente fala, e como a gente está falando, isso passa pela gente. Né? A gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então, quando a gente compartilha a palavra aqui, ou em qualquer lugar, a gente está fazendo uma anamnese, né? Estamos em constante transformação. E é tão bom quando a gente fala alguma coisa de uma maneira de explicar ou de ensinar, e aquilo serve para a nossa vida de uma forma transformadora, né? Porque qual que é a diferença minha para você que está aqui do outro lado, ouvindo, ou assistindo, ou nos acompanhando? A diferença só é que eu estou aqui e você está aí. Mas todos nós temos dificuldades, problemas, situações, né? Todos temos desafios. E quando a gente fala e serve para a gente aquela solução ou aquela direção, é tão lindo, porque você sabe que não é você que está falando, não é o que vem do seu pensamento, né? E aí, na sequência, qual que foi o próximo passo? Foi dele mostrar as feridas, né? O ato dele mostrar as feridas é para testificar de fato que ele era Jesus Cristo e que foi o crucificado, né? E para que quem tivesse algum tipo de dúvida, alguma situação, essa dúvida, essa situação, ela se acabasse. Então, os discípulos se encheram de alegria ao ele revelar essas marcas. E aí, qual que é o princípio que é nos ensinado nessa frase, nesse versículo? O que é nos ensinado é o princípio da semeadura. Que houve um plantio ali que estou aqui testificando que eu sou, porque vocês estão aflitos, trementes de medo, achando que pode ser um opressor que quer te causar algum mal.
Em contrapartida, ele recebeu o quê? Alegria, festa dos amigos por ter reconhecido ele. Quem ele era, que realmente estava cumprindo o seu papel. Isso é o que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. A gente tem que dar para receber. Qual que é o motivador dessa frase? O motivador dessa frase é, quem deu, em qualquer sentido da palavra, vai se alegrar muito mais de quem está recebendo. Porque é um processo que ele é um processo de, como posso dizer, de um loop praticamente infinito. Porque quando você dá, a outra pessoa recebe, você recebe mais e você deu. Como que isso matematicamente é possível? Não existe essa conta, não fecha. Na matemática não fecha. Mas para Deus, para o Espírito, isso é o básico. Essa é a soma de que 1 mais 1 não dá 2. Você entendeu? É difícil explicar isso aos olhos humanos. Mas na matemática não tem essa conta que quando eu dou, eu estou recebendo mais do que quando eu estou recebendo. Não existe. Mas esse é um princípio bíblico de Deus. E novamente ele disse o que na sequência? Paz esteja convosco de novo. E por quê? Porque mesmo quando a gente estamos em situações de aflições, situações de problema, e Deus sempre está com a gente ali para nos desejar essa paz, para que a gente acesse essa paz. Então, ele novamente repetiu para que a gente fixe, para a gente guarde, e para que eles, naquele momento, conseguissem transmitir isso para frente, para as próximas gerações, porque eles ali eram semeadores de uma palavra, que seria o multiplicador de uma palavra que Cristo iniciou, que é para que a gente seja portadores da paz. E aí a gente entende que a paz ela não é só algo para a gente viver através do Espírito, é algo para a gente semear também. É algo para a gente cultivar, semear, compartilhar de várias formas. E aí eu queria pedir para você, olhe para o seu irmão do lado aí e diga para ele, a paz do Senhor esteja convosco. Olha, como isso é importante, né? Porque no dia a dia, o quanto a gente usa a nossa boca para abençoar ou amaldiçoar alguém? São perguntas que a gente tem que se fazer constantemente. Então, intencionalmente, coloca na sua cabeça a vontade de abençoar e repita para o seu irmão do lado de novo. A paz do Senhor esteja convosco. Agora eu quero fazer uma pergunta. A paz, ela é simbolizada fisicamente pelo quê? Vocês conseguem pensar? Quando você vê uma pessoa em paz, você vê ela como? Hoje, eu vejo tipo uma pessoa, a minha esposa respondeu tranquila, mas o sinal de tranquilidade é um sorriso no rosto, né? Quando você vê uma pessoa, fala, mano, essa pessoa está em paz, ela está sorrindo. Ela está bem sorridente, bem tranquila. E aí eu queria fazer um outro exercício, que vocês colocassem esse sorriso da paz, que excede todo entendimento no rosto, e falasse novamente para o seu irmão do lado aí, que a paz do Senhor esteja convosco. E para a gente finalizar esse exercício, eu queria que você pensasse naquele seu problema que te aflige, naquela situação que você está constantemente pensando e não vê uma possível solução. Eu queria que você pegasse essa doença que está te afligindo, eu queria que você pegasse qualquer situação contrária na sua vida. Você colocasse ela de lado e colocasse num pensamento bem forte. Olha, eu vou viver agora, independente dessa situação contrária, a paz que excede todo entendimento. E olhasse novamente para o irmão do seu lado e falasse para ele, que a paz de Deus esteja conosco. E por quê? Porque quando a gente deseja paz para o próximo, é o que a Vivian falou no começo, ela passa pela gente primeiro. Ela passa pela gente, ela passar pela gente, e a gente desejar paz para o irmão, a paz, mas não é qualquer paz, tá? É a paz de Deus, é a paz que vem do alto. Quando a gente fala isso, é um sentimento de gratidão, e a gratidão é um outro princípio que edifica e abre muitas portas. Quando a gente é grato, é uma chave que abre grandes portas no reino espiritual. Então, devemos ser gratos todo o tempo. E quando você deseja paz para o próximo, para o irmão, você está sendo muito grato. E aí o próximo é,
Os discípulos estavam perdidos. Quando, ele desejou a paz, por quê? O outro sinal é que os discípulos estavam perdidos ali. Ali só tinha 11 discípulos, né? Porque Tomé não estava nesse meio. Mas eles estavam ali meio perdidos. Por quê? O líder deles, que era Jesus, tinha acabado de ser crucificado. Eles estavam, embora eles tinham uma promessa, eles estavam sem direção, sem saber o que fazer. Meio que batendo cabeça ali, né? E aí, ele veio na sequência do A Paz Esteja Convosco e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui, ele lançou uma semente para o mundo. Olha o princípio da semeadura novamente. Jesus aqui plantou uma semente, na verdade 11, né, porque seriam 12, mas o Tomé não estava ali, ele plantou ali 11 sementes para semear o mundo inteiro. E olha como essa lei da semeadura é forte. Onde e quem imaginava que 11 sementes ia frutificar e chegar até onde chegou hoje? Até essa quantidade de pessoas convertidas, pessoas acessando o reino, pessoas falando de Deus. Partiu dos 11 lá. Foi lá que tudo começou. E hoje, qual que é a igreja, qual que é a missão da igreja hoje? Ide e fazeis discípulos de todas as nações. Esse é o ide que Jesus deixou. E não é uma sugestão, aí que está a confusão. Isso daí não é uma sugestão. Jesus não deixou como uma sugestão, uma opção. É uma ordem do Senhor Jesus. Isso é uma ordem. Mas, o que significa esse ide de Jesus? Alguém sabe dizer? A Bíblia nos ensina que esse ide está em Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse é o ide. Que todas as pessoas acessem a palavra, que todas as pessoas tenham conhecimento da verdade, tenham conhecimento da sabedoria que está contida nessas palavras, da vida espiritual que existe por trás de uma vida terrestre, que a gente fica preso e limitado ao que existe só embaixo dos olhos humanos podem enxergar. É muito além disso. E você acha que o Espírito, ele nos revela coisas que são palpáveis, coisas que fazem parte da normalidade do nosso cérebro, da nossa cabeça? Às vezes que o Espírito está nos revelando coisas, a gente não entende o que está acontecendo. Por isso que o ide pelo mundo eu resumo pensando aqui agora, vá lá e faça loucos igual vocês. Vá lá e dá uma agitada na cabeça das pessoas que só conseguem pensar e ver, e falar e viver o que estão vendo. E comecem a viver o que não estão vendo. As coisas que não são visíveis. As coisas que saem do Espírito. As coisas que se manifestam de forma invisível. Você acha que era uma tarefa fácil naquela época? Alguém chegar e falar, para acreditar nas coisas que não está vendo, e sair falando para as pessoas que nem tinham ouvido falar disso? Hoje não é fácil, mas naquela época eu acredito que seria muito mais. Aí saiu esses 12 loucos aí, falando, né, pelo mundo, semeando, e chegar até onde chegou hoje. É muito forte essa lei da semeadura, é muito, muito forte. E aí a gente indo para o próximo passo. Espera aí que tem uma participação aqui, ó. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu já vou sentar aí na frente. E o que a gente, sendo filho de Deus, estamos semeando, né, no nosso dia a dia? O que a gente está semeando? Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar, o que a gente semeia na vida do outro, o que a gente semeia na nossa vida. Queria deixar essa pergunta aí para cada um de vocês que estão nos assistindo, pensar o que você está semeando na tua vida e na vida do seu irmão, na vida das outras pessoas. Para a gente parar e pensar. Está meio escurinho aí, mas a minha esposa estava falando, viu, gente? E aí, para o próximo passo, não menos importante, eu diria que o mais importante até então, ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. E o sopro ali foi o quê? Foi um sinal
de que a vida espiritual deles, assim como toda a sua capacidade para o trabalho, seriam derivadas e dependiam dele. A gente está falando, olha para você entender, como que a força da semeadura é tão forte e foi tão possível ser realizada? Porque estava dentro de cada um, através daquele sopro que Jesus soprou, que se assemelha muito ao sopro de vida que foi nos dado pelo Pai do Criador lá atrás. Ele ratificou aquele Espírito que o Pai já tinha colocado na nossa vida lá atrás. Estava dentro de cada um naquele momento, então, a força do Espírito Santo, a força de Jesus dentro de cada um. Só por isso essa semeadura foi possível. Porque não foi feita através de mãos humanas. Não foi feita através de uma pessoa que queria ou não queria, que dependia de eu fazer ou não. Foi feita através do direcionamento do Espírito Santo. Foi feita através de algo que não depende de aprovação humana. Como a gente pode ver em João 3,8, o vento assopra de onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uau! Tem noção? A pessoa que é nascida do Espírito, ela vai conforme o vento. É o que eu disse anteriormente, são loucos. A pessoa que vive o mover através do Espírito, ela não segue o fluxo, ela não segue a manada. Quando a gente fala, gente, tem uma galera aí que está fazendo tal coisa, quem é movido pelo Espírito, é livre, a pessoa é livre. Ela não está amarrada, presa a condições, ela não está amarrada, presa ao que a maioria está fazendo. E ela pode ser taxada de louca. E aí eu faço uma pergunta, e aí qual o problema? Qual o problema? Você tem que estar em paz e falando, olha, estou seguindo o direcionamento do Espírito. E o resto está tudo bem, meu amigo. Em Efésios 4,8 fala, mas a graça foi dada a cada um de nós por meio da generosidade de Cristo. Olha isso. Novamente ratificando que só foi possível pela generosidade de Cristo. Agora você imagina, é humanamente possível alguém que tinha acabado de ser crucificado, falar, ô meu irmão, eu estou de boa aqui com vocês, vou aí dar o acesso ao meu Pai, ao Espírito Santo, e estamos juntos. É pouco provável que alguma pessoa conseguiria atingir esse nível de nobreza, né? Só pode ser realmente Deus feito pessoa aqui na terra que poderia ter condição de fazer algo desse tipo, né? E aí, 1 Coríntios 12:10. A ele, olha, essa é forte, gente. Se você puder acompanhar aí e ver, pega a sua Bíblia, seu aplicativo, leia junto comigo, não importa a versão. Você leia porque essa parte, quando ele sopra o Espírito ali, olha o que vem junto com o Espírito. Você vai ler, a Bíblia vai ler aqui, ó, que é poderoso demais aqui. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Esses dons já são nossos? Ah, tá bom. É só até aí. Olha, eu não sei se você leu aí, se você prestou atenção, se você ouviu, mas você entendeu que tudo isso que foi falado aqui, você tem acesso aí? Você entendeu? Aqui, ó, o final, olha o final como que é importante. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Olha para você ver. Todos temos acesso. Todos, sem exceção. Mas aí, você e a maioria das pessoas preferem
usar essa boca, em vez de profetizar, para falar mal do vizinho, para falar mal do irmão, para falar mal do primo. Gente, é só usar a boca para profetizar. Olha aqui, ó. O poder de realizar milagre. Como é que você vai realizar milagre? Falando mal do próximo? Falando mal do irmão? Falando mal do vizinho? Usando a boca para fazer milagre. E o milagre, às vezes você acha que o milagre é fazer um cego enxergar, um manco andar, enfim, um aleijado andar. E o milagre pode ser você plantar uma semente do bem na vida do seu irmão. Você dá um bom dia para ele. Isso daí, às vezes, na vida da pessoa que está deprimida, que está depressiva, um bom dia para ela é um milagre. Você pode profetizar na vida da pessoa coisas maravilhosas, mas aí se prefere falar mal, prefere se criticar, murmurar. A gente tem, eu queria recomendar você do outro lado, primeiro, eu vou falar de novo, 1 Coríntios 12, 10 ao 11. Pega esse texto e medita um pouco em cima disso. Fala, eu tenho acesso a isso? Eu tenho acesso a isso. Coloque isso na sua cabeça. Que a gente acha que o poder da afirmação, o poder da autossugestão, o poder... fala um desses poderes aí que eu não lembro mais aí. Um poder desses aí, tipo... Enfim. E a gente acha que isso tudo é balela. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. A gente tem esse poder. Agora, a decisão... A gente tem esse poder, mas a gente tem que executar. O poder está aqui, está disponível para a gente. Mas será que a gente está acessando? A gente está utilizando? Estamos fazendo ações? Então eu convido vocês, a cada um de vocês, e eu me convido também, convido você, querido, a acessar e executar. Eu também. Acessar e executar esse poder. Você também, Heitor? Também convido você, Heitor. Convido o Arthur também. A Tainá também, o Vitor. Tainá, o Vitor, o Raul, cada um de vocês. Convido a acessar esse poder que Deus deixou para a gente, né? E como é que a gente acessa esse poder? Vamos ler aqui, gente. Olha que bênção. Vou ler de novo? Não vai ler de novo, não. É só a continuação aqui. Esse daqui, né? Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. O Espírito Santo foi derramado após a entronização de Cristo no santuário celestial. Olha que lindo, gente. Então, como é que a gente acessa esses dons que já são nossos em quem? Cristo. Não está falando que é nosso pela Mega Sena, que é nosso pela fezinha que a gente faz, ou que é nosso pela lei da atração, que é pela mentalidade positiva. Não é isso. É nosso em Cristo. Em Cristo. Mas a posse real nossa depende de quem? Da recepção de quem? Espírito Santo. Então, gente, tá aí. A gente só precisa acessar através dele. É muito louco, né? É que assim a gente... em ação, né? Colocar em ação. Muitas vezes a gente ora, a gente pede a Deus, conversa com Deus, e aí Deus sempre fala alguma coisa para a gente fazer, né? Executar. São aqueles insights. A gente está colocando em ação aquilo que a gente sente no coração, porque aquilo que Deus fala com a gente, às vezes dá dor de barriga, né? É algo desafiador, às vezes tem uma música, uma vez o Raul cantou, que Deus é ousado, né? Eu não lembro a letra da música, mas Deus é ousado, Ele faz umas coisas, Ele te capacita no meio do caminho. Olha a ousadia de Deus, Ele mandou a gente vir aqui, né? Ministrar, compartilhar conhecimento da palavra dEle para vocês. É uma ousadia. E a gente aceitou essa ousadia, esse convite, né? Será que vocês estão aceitando todos os convites ousados que Deus faz para você? Quero convidar você a aceitar um convite de ir na casa de um amigo que você nunca foi, de tirar o telefone do gancho e falar com uma pessoa que você está sentindo no coração, que tem que fazer essa ligação. Faça, às vezes é Deus falando com você.
né? Então, qualquer coisa que Deus pedir é ousado, dá aquele frio na barriga, você fala, ai. Aí o seu racional fala, gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu vir aqui com 2 crianças, gente, ministrar aqui para vocês, gente, não faz sentido nenhum. Mas Deus é ousado e a gente está aqui compartilhando com vocês. Então, segue o Espírito de Deus aí no seu coração, no seu mente, que vai dar certo. Ó, lá vem. E a gente também é para ser ousado. Aí, ó, ousadia, tá vendo? E só reforçando isso que a Vivian falou, que é muito importante, estamos aqui atendendo um chamado, né, para fazer essa ministração, para falar sobre a palavra, mas uma coisa que de fato a gente não era até então, é especialista da palavra. Nenhum momento a gente falou assim, ó, vamos lá porque a gente sabe, decora salteado a Bíblia de trás para frente, somos especialista, fizemos 25 cursos de teologia bíblica, frequentamos milhões de aulas e horas de... Não. Por que a gente aceitou e por que a gente está fazendo isso aqui? Porque quando a gente vai se propor a falar sobre algo, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar na palavra. E isso, eu vou falar isso com você, que eu já falei uma outra, mas talvez não falei tão abertamente assim. E isso é um compromisso público que a gente se coloca em obrigação de ter que estudar, ter que se aprofundar na palavra. Porque senão eu viria aqui falar o quê? Então, quando a gente tem o tema, a gente tem que estudar sobre, é algo que nos capacita para estar não é só falando com vocês, é colocando em prática o que a gente está aprendendo junto também. É viver isso que a gente está falando. Entendeu? Quando a gente lê, quer dizer que a gente vive isso daqui 100%? Não. Quer dizer que a gente está entendendo como que a gente precisa viver. E a gente escreve as coisas que a gente foi aprendendo, estudando durante o dia para colocar na palavra aqui, mas nem tudo que está aqui é o que a gente fala, porque chega na hora, muda um pouco também. Mas está tudo certo. Só que a gente está aqui. Eu queria fazer esse convite para que você faça esse compromisso público, esse compromisso com outras pessoas, né, para que você caminhe, evolua. Se você puder... De alguma forma, eu e a Vivian, a Vivian também, mas mais eu, de manhã, todo dia 5 e pouco da manhã, estamos lendo Provérbios. Quem quiser acompanhar a gente no canal do Instagram, Riqueza em Família. Por quê? Porque a gente é bonito? Também, mas não é por isso. É porque é uma forma da gente estudar a palavra, é uma forma da gente compartilhar e ter um compromisso público em fazer isso junto com todos. E deixa eu fazer aqui esse convite, né? Eu falei querido, ia ser tão legal a gente ler Provérbios, compartilhar, a gente ler de novo e compartilhar com as pessoas. Mas faz 2 dias que eu não consegui acordar às 5 da manhã. Mas eu vou fazer aqui esse compromisso público de voltar, acordar às 5 e ler o Provérbios com você. Porque é muito rico. Não é rico só para quem eu estou lendo. É rico para nós. Como casal, como família, como um indivíduo, a gente lê, é um manual de instrução. E aí, na hora que a gente lê, a gente digere aquela informação e passa. Fica muito bacana, porque a gente tem que usufruir daquela informação antes de passar. É maravilhoso. E deixa eu compartilhar uma outra coisa com vocês. Para qualquer coisa que você quiser aprender, igual a palavra... mas qualquer outra coisa que você quiser aprender, olha que interessante, ou falar de alguma coisa, vocês já foram numa pastelaria? Acho que sim, já foi, todo mundo já foi numa pastelaria, né? Na pastelaria, o pasteleiro, ele faz pastel. E o que ele fica cheirando? Pastel. Então, o moço lá fica cheirando pastel. Quando a gente vem aqui falar da palavra, o que a gente fica cheirando? A palavra de Deus. A gente fica impregnado da palavra, é uma coisa muito louca. Então, eu convido vocês, qualquer coisa que você quiser aprender, começa a falar, entrar em contato, que você vai ficar cheirando aquilo. Então, convido vocês a cheirar a palavra de Deus, ficar cheirando a palavra de Deus no seu dia a dia, compartilhar com seu amigo, compartilhar com seu irmão, falar, com atitudes,
às vezes as pessoas falam, mas eu sou tímida, Vivian, como é que eu vou falar isso? Tudo bem, atitudes. O Bruno leu aqui com um sorriso que você dá, já transforma a vida de alguém, né? Um bom dia para aquela pessoa que está mal-humorada, fechada, você já vai transformar a vida dela. Então eu convido cada um de vocês a fazer algo diferente. E vou, só o último, só a última coisa que eu quero compartilhar. Porque ajuda também, né? Da gente dar um sorriso, levar a palavra de Deus. Às vezes, levando a palavra de Deus, uma pessoa que está muito nervosa, não adianta você falar com uma pessoa nervosa, você querer combater aquilo. Dá um sorriso, fala alguma coisa suave, mas tem que ser verdadeiro, não pode ser mentiroso. Porque a pessoa percebe, não faz sentido. Então, acha alguma coisa que conecte e você vai se ajudar e ajudar a pessoa. Hoje, passei por uns desafios lá com a minha máquina de lavar. O moço quis ficar bravo, mas eu falei, não, aqui não. Que a gente vai resolver em acordo. Dei um sorriso, conversei e deu tudo certo. Tá dando certo, tá no processo de consertar a máquina. Vai dar certo, vai dar certo. E por fim, a última frase ali do último versículo é: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. E aí eu queria ler Tiago 5,16, que diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e ore um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E aí, para a gente encerrar esse momento, ô Vitor, eu queria pedir, pode aumentar esse som, deixa mais alto, por favor. Aí abre essa câmera aqui, ó. E eu queria convidar todos vocês aqui na frente, para a gente, como eu sei que todos somos justos, e eu queria fazer um convite para você que está aí do outro lado. Pode, essa câmera aqui, Vitor, essa do meio, tá? Vou deixar ela aberta, por favor. O que eu queria convidar você para a gente fazer esse momento juntos? Aqui, a gente vai fazer com quem está aqui, que é orar um pelo outro, tá? Porque isso é muito poderoso. Assim como a gente por diversas vezes fez esse exercício de dizer que a paz de Deus esteja convosco ou conosco, a gente fazer esse momento de oração um pelo outro é algo muito poderoso, que vai realmente abrir portas, edificar, tá? Eu queria convidar você para que está aí nos acompanhando, se você tiver em conjunto com alguém, vem também, Tainá, por favor. Se tiver em conjunto com alguém, você olha e fique de frente com essa pessoa e faça essa oração um pelo outro. Um ore primeiro, o outro ore. Se você estiver sozinho, faça em pensamento para quem você quiser, para o seu parente que está distante. Se você quiser fazer para alguém que está do outro lado do mundo, enfim. Mas se você estiver em conjunto, faça para outra pessoa. Para a gente trocar essa energia, essa gratidão, um pela vida do outro. Tá bom? Então, vamos ficar de frente um pelo outro aqui. Está em número ímpar, mas vai dar certo. Nós vamos fazer uma rodinha, então. Estamos em par. Mas a gente vai fazer aqui. Eu vou abaixar um pouco o microfone. Vocês ficam com esse fundo. Que o tempo da gente fazer aqui, vocês fazem aí do outro lado. Tá? Que é orar um pela vida do outro. Tá bom? A gente vai fazer aqui, façam aí. Mas faça com esse sentimento que a gente falou. Pensando no Espírito Santo que foi direcionado, com esses dons que Deus, através do Espírito Santo de Jesus, nos deu. E faça isso de uma forma intencional, para abençoar, para profetizar, para realizar milagres através da sua vida pelo Espírito Santo. Você tem esse poder. Deus, através do Espírito Santo, deu esse poder para você. Só que você tem que usar isso em prol do reino. A partir disso, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Tá bom? Usa isso de forma intencional. A gente vai fazer isso aqui, faça aí também.
Amém, amém. Glória a Deus. Espero que esse momento tenha sido para vocês, igual foi para a gente aqui, um momento memorável. Um momento realmente de sentir Deus falando pela boca das pessoas. O quanto é gratificante, o quanto é importante a gente ouvir Deus pela boca do próximo, né? Pela boca do irmão. Segura aqui um pouquinho. Queria realmente expressar. É difícil até em palavras, né? A gente expressar um pouquinho do que a gente sente quando a gente recebe a oração de outras pessoas de uma forma intencional. Eu espero que você tenha feito esse momento aí na sua casa, aonde você estiver. E para você que estava sozinho, é o que a gente falou em algum momento. O dar, ele é muito forte, né? Ele acaba nos devolvendo muito mais. Se você não teve ninguém que orou por você, pode ter certeza que no mundo espiritual você recebeu muito mais. É importante a gente sempre cultivar esses momentos de oração, esses momentos intencionais de oração pelas pessoas. Eu te convido a você fazer isso mais vezes, né? Você sempre tiver oportunidade, faça uma oração por alguém, porque é isso, a unção que o Espírito nos colocou, ela está dentro da gente. A escolha em profetizar, a escolha em realizar milagres, está dentro de você. Vamos colocar isso em prática, em prol do reino. Eu quero fazer uma oração aí por todos nós, você que está aí fora. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer por minha mãe, eu quero agradecer que ela tem perna para andar no caminho que Deus mandou, andar nas coisas que Deus mandou para pisar, o caminho que Deus mandou para ela andar. Eu agradeço que ela tem braço para ela poder enfrentar os desafios que vai vir, enfrentar tudo que vai vir e todos os desafios que vai vir, e que nada vai ser difícil, só vai ser desafiador. E eu quero também orar pela vida do meu pai, que ele tem perna para andar, ele tem boca para falar, fazer orações, ele tem ouvido para receber a oração do Senhor, Pai. Ele tem nariz para sentir o cheiro que vem do bem. Eu quero agradecer pela vida do meu irmão, que ele tem braço, ele tem boca, ele tem nariz, que ele tem dente, por tudo, que ele tem perna, que ele tem mão, que ele tem cotovelo, que ele tem corpo. Amém, Senhor, amém. Que ele é uma pessoa nova, ainda está criança, mas logo, logo já vai ficar adulto, Senhor. Amém. Eu também quero abençoar a vida do Raul, que ele mais pra frente ele vira um tocador profissional, Senhor, que ele seja o mais famoso. Amém, amém. Eu quero abençoar a vida da Tainá, que ela tem mão, ela tem braço, ela tem pé, ela tem cotovelo, ela tem corpo, Senhor, que ela tem boca para falar, nariz para cheirar, o ouvido para escutar. Amém. Eu também quero agradecer pela vida do Vitor, que está aqui transmitindo, Senhor. Amém. Que ele tem boca, que ele tem pé, que ele tem mão. Amém, Senhor. Que a boca dele, para ele falar, fazer orações pelos outros. Que ele tem os pés para seguir o caminho que você mandou. Ele tem ouvido para escutar as orações de todo mundo que estão fazendo por ele, você está fazendo por ele. E eu quero também agradecer pelo Vitor, que ele tem um nariz para cheirar, tem um paladar para sentir o gosto das coisas, ele tem dente para mastigar as coisas doces que você abençoou para ele comer, Senhor. Amém. Que sejamos simples
como uma criança, pois dela é feito o reino. E com essa oração a gente encerra. Queria agradecer a todos por estar acompanhando aí a gente, e que possa plantar, né, como a gente, concordância da oração na terça-feira, que você implante uma rotina de oração constante na sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus. Tchau.